Graça e paz a todos, queridos. Quem está feliz, diga amém. Queridos, nós vamos estar ministrando hoje a terceira mensagem sobre o batismo no Espírito Santo, que você, como cristão, você que já recebeu Jesus, você precisa conhecer aquilo que nós falamos a semana passada. Ferramentas, elas são entregues em nossas mãos, que o Senhor nos dá essas ferramentas, mas é preciso sabermos como utilizar, como manusear cada uma das ferramentas que o Senhor nos dá. É verdade? Então eu preciso que você entenda, aliás, você precisa entender essa realidade, essa verdade a respeito sobre o batismo no Espírito Santo. E nós vamos falar hoje, continuando o nosso assunto, condições para receber o batismo no Espírito Santo. A gente vai falar sobre isso, que é muito, muito importante de você entender, para você entender. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2 de Atos. Vamos para o capítulo 2 de Atos e nós vamos para o versículo 38 e o versículo 40, onde eu quero ensinar, uma palavra dada pelo Espírito Santo de Deus, para edificar a sua vida, o quanto é importante, na verdade, você ter esse encontro com Jesus em sua vida. Meus amados, o batismo no Espírito Santo, sempre nós costumamos falar, batismo no Espírito Santo não é para algumas pessoas, o falar em línguas não é para alguns exclusivos, não é verdade? O falar em línguas, ou seja, o receber essa porção dobrada do Espírito, não é para algumas pessoas que se converteram. Algumas pessoas ensinam que não é para todos, nem todos falarão em línguas, né? A Bíblia diz isso, nem todos falarão em línguas, mas você vai entender no decurso do tempo, na passagem, a gente vai estar falando o que significa esse nem todos falarão em línguas. Não, você não pode abraçar para você a ideia de que Deus não quer fazer isso em sua vida. O batismo do Espírito Santo, ele é algo que é para a vida de todos aqueles que creem. A Bíblia diz que os sinais hão de acompanhar, hão de seguir aqueles que creem. A Bíblia relata que você precisa entender justamente esse assunto para que você não venha estar preso ao espírito da religiosidade, como algumas pessoas ficam presas por falta de sabedoria. A gente sabe muito bem que as pessoas sofrem, muitas vezes elas não estão sendo agraciadas, aliás, elas não estão tendo esse desenvolver, porque estão presos à religiosidade. A Bíblia diz, na preciosa palavra do Senhor, diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, a todas as pessoas. Aí o Senhor diz: quem crer e for batizado, será o quê? Será salvo. Mas quem não crer será condenado. A pergunta que eu te faço agora: você crê? Quem crer e for batizado será salvo. Você crê? Você diz: sim, pastor, eu creio. Você já recebeu Jesus? Sim, pastor, já recebi Jesus. Amém? Então ele está dizendo: quem crer e for batizado será salvo. Assim como você crer para a salvação, da mesma forma, essa fé, isso que existe dentro de você, é a mesma fé, a mesma unção, a mesma ação que você tem para com o desenvolver, colocar para fora aquilo que está dentro de você. Você tem dentro de você, na verdade, você tem dentro de você o Espírito Santo. Quando você crê, você recebeu o Espírito Santo. O apóstolo Paulo pergunta em uma certa ocasião para as pessoas: vocês receberam o Espírito quando crescem? Então as pessoas dizem: nem eu sei que Espírito Santo é esse, que Espírito é que você está falando. Então tem gente que não recebeu porque ainda não tem informações, não tem conhecimento. E eu quero dizer para você que esse conhecimento que você está recebendo hoje te habilitará, te capacitará a você falar em novas línguas, a você colocar em prática aquilo que você recebeu. Então aqueles que creem, ide pregar o evangelho, toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Você não crê? Agora olha só o que a Bíblia diz sobre aquele que crê. Aquele que crê
também tem algo muito lindo para acontecer. Versículo 17 de Marcos 16 diz: estes sinais acompanharão os que crerem. Então os sinais acompanham os que crerem. Agora, a Bíblia diz aqui que crerem. Aí ele diz assim: quais são esses sinais que você pode perguntar? Pastor, pergunta aí, quais são os sinais, pastor Roberval? Eu vou te mostrar agora, versículo 17. Estes sinais seguirão, acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Olha os sinais, quais são? Em meu nome pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa venenosa, ou se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Em meu nome imporão as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Existe crente que acredita que impõe as mãos e cura os enfermos e cura. Existem pessoas que têm a fé, crer que vai expulsar o demônio quando as pessoas estão manifestadas e o demônio a pessoa é liberta do demônio. Então existem pessoas que creem nisso. Que, olha, pastor, eu creio, mas para as línguas eu tenho um bloqueio. Esse bloqueio está na sua mente. Os sinais hão de acompanhar. Acompanhe você os sinais. Então é um privilégio de todos, não é de alguns. Assim como a fé está, o Senhor está dizendo na palavra, os sinais acompanharão aqueles que impõem as mãos sobre os enfermos, eles curarão os enfermos. Assim como a fé, ou seja, a ação do Espírito Santo te dá habilidade para você expulsar os demônios, assim também, meu irmão, assim também é com você quando você recebe o Espírito Santo, para você ter a habilidade de falar em novas línguas. Você não fala em novas línguas ainda hoje, porque quem está bloqueando isso é você mesmo. Não é Deus que não está, não é da vontade de Deus. Olha, a Bíblia diz, nem todos falarão em novas línguas, porque nem todos crerão. Porque nem todos crerão, vocês estão entendendo agora? Nem todos falarão em novas línguas, porque nem todos serão orientados como você está sendo orientado agora. Nem todos, pastor, falarão em novas línguas. Por quê? Porque nem todos, desbloquearam, se autodesbloquearam para ver Jesus, para andar nesse mistério de falar em novas línguas. E você precisa sair desses bloqueios, você precisa entender que já está em você. Você não precisa ir para uma reunião de fogo, você não precisa estar no lugar de Pentecoste, está caindo fogo, e aí você recebe. Não, você vai receber na sua simplicidade. Você vai receber, sabe quando? Quando você crê que você pode falar. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Os sinais vão de acompanhar os que crerem. Então, se você não tem falado, é porque existe um bloqueio que está afetando a ativação de você manifestar de dentro de você aquilo que está dentro de você, o fluir do Espírito Santo. Alguma coisa está bloqueando, a sua persuasão, a sua convicção de falar em línguas. Há algo que bloqueia você. Então, meus amados, eu quis te mostrar isso aqui em Marcos 16, para você ter a ideia que é para todos. Agora, para receber o batismo no Espírito Santo, existem condições. Existem condições para você receber o batismo no Espírito Santo. E a primeira condição que existe é você receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não adianta você me dizer que você é batizado no Espírito Santo quando você serve a dois senhores. Existe um espírito chamado Exu lírico. São demônios que enganam dentro da religião, que faz as pessoas falarem em línguas, que faz até pessoas profetizarem. Esse espírito trabalha com o espírito de adivinhação. E quando a pessoa ela não é puramente 100% aliançada com Jesus, ela pode estar envolvida com as idolatrias, com as imagens. E aí essa pessoa fala em línguas. Ela pode estar envolvida, na verdade, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Jesus e as imagens. Você não pode servir a Jesus e a idolatria. O espírito de engano, a Bíblia diz que Deus vai permitir que esse espírito engane a muitos. E tem gente que acha, porque fala em línguas,
Eu já sou de Deus, já nasci de Deus, eu já tenho uma aliança com Deus. Mas olha só, como é que está a sua vida? Você é aquela pessoa que convive, sabe, colocando Jesus no lugar de Jesus, uma outra intercessora no lugar de Jesus? Você é aquela pessoa que está envolvido, sabe, com as venerações às imagens? Você é aquela pessoa que está envolvido, na verdade, com a religiosidade e se doa completamente às imagens e idolatrias? A gente tem que ser sincero. Nós temos que ser, sabe, nós temos que ser muito forte nisso aí, para você não estar preso ao engano. O engano faz você ficar preso ao engano, porque no engano você é enganado de uma forma, parece uma redundância que eu estou te falando, mas você é enganado a perecer, a, na verdade, não gozar da vida eterna. Então a idolatria, ela faz, o espírito da idolatria, o demônio do engano que Deus disse, eu permitirei, tem enganado pessoas. Aí a pessoa diz, não, eu estava numa reunião, foi muito bacana, e eu recebi o batismo com o Espírito Santo, e eu falo em novas línguas, mas está envolvido ainda na idolatria, está envolvido ainda com as imagens, está envolvida com... Deus não quer que você dê a glória dele a ninguém, nem as imagens de escultura. Então esse batismo que talvez você está achando que foi batizado, é um falso batismo, é um espírito de engano. Um dia desse nós estávamos aqui na igreja, tinha uma senhora ali atrás, nos cultos presencial, e essa senhora começou falando em línguas, começou falando em línguas, sabe, e aí a minha esposa, eu olhei para a minha esposa disse, eu vou ali, eu vou impor as mãos sobre aquela mulher, Deus está me mostrando algo errado, e eu disse, vá, porque é que ela está possessa, colocou a mão, a mulher se manifestou, falando em línguas. O que é que você acha? Algum tempo atrás eu estava na casa de uma amiga, e ela estava conversando comigo a respeito do mover, lá da igreja dela, e ela disse, olha, eu sou devota da santa tal, eu disse, eu recebi uma experiência com Jesus, ela com um cigarro na mão, falando comigo, e dizendo que ela estava envolvida num mover, sabe, de renovação, muito lindo, e começou falando em línguas, e eu comecei a observar aquilo, meu Deus, ela falando em línguas, irmãos, uma língua que realmente você vê que não tem Deus ali. Porque quando a pessoa está envolvida com a idolatria, com as imagens de escultura, essa pessoa, ela tem um falso batismo nela, ela tem um engano de um eixo lírico, ela tem um espírito agindo nela, enganando ela, porque ela não está colocando Deus acima de tudo, ela não teve a aliança real com Jesus. Quem tem uma aliança real com Jesus, rompe com tudo. Quem tem uma aliança real com Jesus, rompe com imagens, rompe com a idolatria. Quem tem uma aliança real com Jesus, vai desagradar o mundo, você vai ter que viver uma vida diferente, você vai ter que romper com a idolatria, você vai ter que romper, na verdade, com a religiosidade da sua vida, você vai desagradar a muitas pessoas, é como Jesus diz, virá a espada. Eu não vim trazer só a paz, mas vem espada. O que é que significa isso? Vai haver a luta de irmão contra irmão, sabe, por causa da religião, vai lutar contra, você agora é crente, você saiu do nosso meio, você já não é mais um dos nossos. Não é isso que Jesus disse? Como é que eu posso servir a dois senhores? Como é que eu posso dizer que sou de Deus? Como é que eu posso dizer que fiz uma aliança com Jesus, quando na verdade eu ainda estou preso ao quê? As venerações às imagens. Como é que eu posso? Então eu preciso te explicar isso, porque o batismo no Espírito Santo é algo santo, é algo sagrado, é algo maravilhoso, e que nós precisamos entender que esta aliança é a aliança real que nos dá o privilégio de termos o Espírito Santo de verdade em nossas vidas, e não o espírito do engano, como Jesus disse, eu liberarei o espírito do engano, que enganarão a muitos. Você não pode mais estar sendo enganado pela religião, pela religiosidade, você não pode mais estar enganado. Então, a gente sabe que na época em que os apóstolos estavam aqui na terra, naquele tempo havia uma perseguição do judaísmo, existia uma perseguição dos saduceus, existia uma perseguição diabólica em cima do cristianismo, e a Bíblia relata
que quando eles levavam a verdade, a religião judaica, eles sempre impunham, eles queriam travar o evangelho daquela época, eles queriam impedir o avanço do evangelho. Você está pensando que os apóstolos que morreram horrível, que Jesus foi crucificado numa cruz, você está pensando que isso foi a troco de quê? Claro que o Senhor tinha um plano nisso, mas você precisa entender que eles foram mortos, que eles foram cerrados ao meio, que muitos foram enforcados, crucificados, porque eles estavam pregando a verdade do evangelho. E quando a gente prega a verdade, dói em muitas pessoas. A religião tem separado as pessoas, e o evangelho tem trazido a unidade. E você precisa entender, quando Pedro estava falando aqui, eu acho engraçado que eu quero pegar somente o versículo principal aqui, para a gente não se deter muito, porque senão a gente não vai dar tempo para a gente explorar o assunto. A Bíblia fala que uma das coisas, que quando aqueles homens, quando aquelas pessoas ouviram falar sobre a exposição, aquilo que Pedro estava falando, sobre a questão da pregação de Pedro ali, ele profetizando, ele pregando, ele falando sobre Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, e ele diz assim, ele começa falando sobre Jesus, que Jesus tinha sido assassinado, que eles, na verdade, os israelitas, ele disse, ouçam essa palavra, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, com vocês, como vocês mesmos sabem. E o apóstolo começou fazendo um discurso, e ele começou convencendo, dizendo assim, olha, vocês assassinaram a Jesus Cristo. Mas uma coisa que chama a atenção é que quando ele começa a falar sobre a verdade, que Jesus foi crucificado para nos salvar, então houve uma pergunta que chama a atenção, que essa pergunta é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Se você ainda não fez uma aliança com Jesus, você precisa fazer essa aliança e fazer essa pergunta. A Bíblia diz no versículo 37 de Atos capítulo 2, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos, aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Vocês receberão o Espírito Santo em vocês, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor Deus, o quê? Os chamar. Com muitas outras palavras, os advertir e insistir com eles, salvem-se desta geração corrompida. E meus amados, eu digo a você uma coisa, a condição primeira que você tem que ter para receber o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, é você se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. Essa é a real. Se você diz, eu já fui batizado no Espírito Santo, mas você é aquela pessoa que está presa à idolatria, você é aquela pessoa que está ainda em mãos dadas com a veneração às imagens, você é aquela pessoa que ainda continua na vida velha, como aquela mulher estava conversando comigo, e eu via que aquela mulher estava na vida velha. Você não nasceu de novo, e o que está predominando em você é o espírito do engano. E você precisa dizer, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, porque arrependimento e aliança com Jesus faz você mudar de direção. Não deixa você continuar na vida velha, não deixa você continuar na vida de pecado, não deixa você continuar na vida presa aos vícios, não deixa você ficar preso às imagens idolatrias, não deixa você ser preso ao engano. Quando você recebe o Espírito da liberdade, Ele te dá liberdade, Ele tira você do engano. E aí você precisa, nessa realidade, você precisa fazer a sua aliança de verdade com Jesus. Pastor, eu agora fiquei em dúvida. A dúvida é inimiga da fé. A fé é certeza. Quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, nós não temos dúvida. Porque a Bíblia diz que Ele vai confirmar conosco em que nós somos realmente filhos de Deus. Que nós temos convicção nisso. Mas o espírito do engano tenta fazer uma coisa parecida. Mas só que o espírito do engano, ele se denuncia. Como assim, pastor? Você continua na vida velha.
Você continua na mesma pessoa que você era. Você pode até falar em línguas, mas você continua aquele homem velho, aquela mulher velha. Continua nas mesmas práticas, continua no mesmo pecado, continua com aquele coração cheio de ódio e de mágoa. Continua, na verdade, amigo, muito amigo das idolatrias, das venerações. Então ele se denuncia dessa forma. Agora você está entendendo? Então eu vou passar para o outro ponto para a gente avançar. A outra coisa que você precisa ter. Bom, em primeiro lugar, aliança com Jesus. Você já tem, meu querido, meu irmão, meu amado, que está me ouvindo agora, está me assistindo, você já tem essa aliança com Jesus. O que é que você precisa fazer agora? Agora, como você recebeu no início da direção de Deus, crer, receba, eu creio, porque o Senhor já me deu isso. Você agora precisa buscar também obedecer a Deus. Olha que coisa linda. Atos capítulo 5, nos fala algo muito interessante, no versículo 32, que diz assim: nós somos testemunha destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Vocês estão vendo aí? O Espírito Santo é dado aos que lhe obedecem. Quem são os que lhe obedecem? Os que rompem com a idolatria, os que rompem com os vícios, os que rompem com a vida de pecado, os que rompem com o pecado, a natureza de pecado, os que fazem morrer a natureza terrena. Ele vai dar o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Você acha que Deus vai colocar o Espírito Santo dentro do vaso sujo? Não. O Senhor vai trabalhar. Precisa você entender isso. Os sinais hão de acompanhar aos que crerem, mas você precisa entrar numa vida de obediência. Você fez uma aliança com Jesus, agora a tua vida é de obediência. Pastor, estou em falta, pede perdão a Deus, coloca a tua vida em dia com o Senhor, está tudo resolvido desta forma. Então entenda que foi isso que o Senhor disse. Deus concedeu, finalzinho do versículo 32, Deus concedeu o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Amém, meus amados? Amém, meus queridos? Agora, quando você recebe o batismo no Espírito Santo, qual outra coisa que tem que fazer? As condições para receber o batismo no Espírito Santo você está vendo. Você precisa também se consagrar. Atos não, eu quero que você vá para 2 Timóteo, capítulo 2. Você precisa ter uma vida de consagração também. Tem gente que tem bloqueios, porque quer viver uma vida de qualquer jeito, e aí de repente não recebe o batismo no Espírito Santo, porque está vivendo essa vida de falta com Deus. E a Bíblia fala aqui que você precisa entrar numa vida de quê? De obediência. Você precisa entrar numa vida de consagração. Atos 2, a Bíblia fala a partir do versículo 15 de Atos 2. Atos 2, a partir do versículo 15. Eu estava vendo isso agora de manhã, achei muito interessante, e eu quero trazer para você, que eu achei muito forte isso aqui. Diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Bem, aqui o apóstolo estava dizendo, vocês precisam ser obreiros aprovados. Quando você medita na palavra, olha para mim agora, quando você lê a palavra, quando você busca a palavra, quando você busca conhecimento, para Deus você é um obreiro aprovado. Quando você procura conhecimento, homem nenhum te engana, pastor nenhum te engana, padre nenhum te engana, ninguém, nenhum líder de qualquer seita vai te enganar, ninguém. Quando você procura a palavra, quando você procura conhecimento, por isso o Senhor está dizendo, procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, que sabe o que está escrito. Sabe por quê? Porque já naquela época existia alguém que estava enganando. Houve uns camaradas que tentaram se infiltrar no meio do cristianismo e trazer confusão na mente das pessoas na época. É igualzinho hoje. Quantas religiões, quantas coisas estão acontecendo aí que traz para a mente das pessoas uma confusão, as pessoas ficam sem entender. Deixa o Espírito Santo falar com você, meu irmão. Relaxe, abra seu coração para o Espírito Santo de Deus. Você não precisa dizer, você não precisa me reprovar, esse cara está falando porque ele está defendendo a igreja dele. Eu não preciso de defesa não, defender a nossa igreja. Eu não preciso defender nada, religião nenhuma, não. Eu preciso mostrar a verdade.
Seja aberto, tenha um coração humilde para receber. Se eu estou errado, acabou, você diz, não, aquilo que ele disse eu não aceito, porque eu aprendi a verdade. Então, aprenda como está escrito para você entender, para você não ser enganado. Na época de Cristo, já havia aqueles que enganavam, aqueles que se infiltraram, aqueles que começaram a pregar um outro evangelho, que não era o evangelho de Cristo. Como existe hoje um outro evangelho sendo mostrado aí para muitas pessoas, facilitando a vida de muitas pessoas, de uma forma tal que essas pessoas serão conduzidas, um cego carregando, conduzindo outro cego. Aonde esses dois cegos irão entrar? Vão cair no abismo. E é isso que está acontecendo, seus olhos espirituais estão sendo abertos. Agora, dá uma olhadinha, o que é que diz aqui em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16. Evita, ele diz, as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso, prosseguem cada vez mais para a impiedade. Aí ele diz no 17, o ensino deles alastra-se como câncer. Olha que coisa forte. O ensino deles alastra-se como câncer. Quem é que dá jeito ao câncer? Qual é a medicina que dá jeito ao câncer? Alguns tipos de câncer se trata. Mesmo assim, pode haver uma remissão, pode, eles voltar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia relata aqui que existia um evangelho que estava sendo anunciado naquela época, que ele era como um tipo de câncer. É como o evangelho que tem sido anunciado hoje. O evangelho da idolatria, o evangelho da religiosidade, um outro evangelho. E ele diz assim no versículo 17, o ensino deles alastra-se como câncer, entre eles estão Himeneu, olha os caras, Himeneu e Fileto, estes se desviaram da verdade. Queridos, olha para mim, os caras viviam na verdade, eles se desviaram da verdade. E aí o Senhor nos diz claramente aqui, eles se desviaram da verdade, versículo 18 de Atos 2, de 2 Timóteo 2. Eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. Alguns perverteram o quê? A fé. Você sabe quem era Himeneu? Himeneu, ele afirmava que a ressurreição já tinha acontecido. Embora ele não negasse radicalmente a doutrina da ressurreição, mas Himeneu, ele interpretava como um despertar espiritual, ou seja, a conversão só como uma ressurreição corporal, como Paulo ensinava em 1 Coríntios 15. Então, eu quero dizer para você aqui, que o Himeneu, ele trouxe um desvio na mente das pessoas, como existe hoje os desvios. Você vai falar em novas línguas, e você é cheio de imoralidade, de coisas erradas, de tanta sujeira dentro de você. Não é assim, queridos. Isso é um alerta para você, para abrir os seus olhos. Já na época de Cristo isso havia. Aí o Senhor nos alerta a corrermos fora disso, não nos envolvemos com esses enganos. E aí agora o versículo 19 diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, e selado como está inscrito, com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Vocês estão entendendo agora? Porque eu disse que é mudança de vida, condições para receber o batismo no Espírito Santo, receber Jesus, ter mudança de vida, não ficar preso à idolatria, não estar preso ao pecado, não viver preso às coisas erradas. Então ele está dizendo aqui, para mim derramar o Espírito em você, você tem que ser um vaso limpo mesmo, um vaso aliançado, a condição para você receber o batismo no Espírito Santo. E aí ele diz claramente, olha que coisa linda, meus amados, deixa o Espírito Santo falar com o teu coração nesta manhã. O Senhor conhece quem lhe pertence, a parte B do versículo 19 de 2 Timóteo 2. O Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade de todo aquele que confessa o nome do Senhor. Olha, meus amados, eu digo a vocês uma coisa: nós precisamos, na verdade, ter as convicções da palavra. Não são os meus achismos, não são os ensinos de outros homens, de pessoas. As minhas convicções. Versículo 20 diz assim: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar
dessas coisas será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então é isso que você precisa entender. Que vaso é você? Estão na mesma casa, confessando Jesus, dizendo que Jesus é o Senhor. Quando o Senhor diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, o Senhor está falando sobre isso. Que tem gente que está dentro da mesma casa, ou seja, na religião, no mesmo cristianismo. Apesar que os cristianismos eles se distinguem, né? Ou seja, os movimentos, as placas de igreja, as igrejas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando o Senhor diz na mesma casa, Ele está dizendo aqueles que querem me servir, querem me seguir. Eu até acredito que você é uma pessoa piedosa, até acredito que você quer receber, quer realmente essa vida de Deus em sua vida, mas você precisa ter uma mudança de vida. O Senhor está falando claramente, existem condições para você receber o batismo no Espírito Santo, que a primeira é você receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a segunda é você procurar obedecer, a terceira é você se consagrar, como você viu agora em 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 15 ao 21. Agora, pastor, eu estou vivendo essas verdades, o que eu tenho que fazer se eu estou vendo esse bloqueio na minha vida? Primeiro, quebra o bloqueio na mente, ok? Agora, você precisa também desejar. 1 Coríntios 12, vamos para lá. Se você é uma pessoa que não deseja o batismo no Espírito Santo, não vai fluir na sua vida, meu filho. É por isso que a Bíblia diz, nem todos falarão em novas línguas, receberam Jesus, mas nem todos falam. Por quê? Porque nem todos se dedicam, nem todos se entregam, nem todos desejam. E aí o Senhor está falando, 1 Coríntios, no capítulo 12, não é? Vamos 1 Coríntios, capítulo 12, meus amados, para a gente ver isso aqui que eu achei muito top. Oh, meu Pai, é muito forte isso aqui. Eu acho que não vamos para 1 Coríntios 12, vamos deixar 1 Coríntios 12 para mais para baixo, é melhor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desejar, eu tenho que ter sede pelo batismo. João 7, vamos para João 7, é melhor. Eu tenho que ter sede pelo batismo no Espírito Santo. Vocês lembram que lá no início, quando eu comecei falando para vocês, que quando a gente vivia em São Paulo, eu não fui batizado no Espírito Santo, mas eu vi tantas crianças serem batizadas, quando eu cheguei em Caruaru, uma igreja fria, nem todos, alguns eram do Penteca, mas eu via que a liderança principal não enfatizava esse mover. Alguns líderes dos jovens, era legal, levava a gente para as fazendas, a gente fazia vigílias, e ali, alguns eram incentivados. Mas quando a liderança principal não envolve, quando a liderança principal não incentiva, amados, tolhe, impede, não há um crescimento na vida espiritual da igreja. Então a igreja fica somente água com açúcar. Ela não tem uma experiência. E aí eu ainda ouvia gente pregando contra isso. Então, quando eu ouvia pessoas pregando contra, o que você acha que podia causar no meu coração? Foi isso que a gente pensa, se o meu líder está falando contra, meu líder está certo. Nem sempre os líderes estão certos. Faz feita a igreja bereana. Vai para a Bíblia, amado. Vai analisar. Está escrito. Eu vou fazer como está escrito. Eu não sou uma pessoa que fico só de um lado. Eu escuto os dois lados. De repente eu posso estar indo, veredando por uma visão que não é a visão da palavra. E aí quando a luz chega ao nosso entendimento, não há dúvida. Não há dúvida. Então, se você não é incentivado a isso, você esfria. Você não deseja. Você não tem fome. Você não tem sede. Olha o que diz agora o livro de João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. Diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então você tem que ter sede.
Não pense que Deus vai colocar a mão na sua cabeça. Não tem o batismo do ônibus, aquela história do batismo no ônibus, aquela música sem lógica, que esse negócio contagia, vai tocando um no outro, vai contagiar. Nada. Que negócio de contagia? Você tem que desejar, meu irmão. Você tem que desejar. Oxi, e que negócio é esse? Que contagia é isso que está contagiando por aí. Você não quer, mas já te pegou. É ou não é? Não vou nem falar o nome da desgraça. Quem contagia é isso. Essa maldição que está instalada no mundo, que está se espalhando em todos os países. Quem contagia é o que não presta. Nós temos que desejar as coisas de Deus. Nós temos que ter sede das coisas de Deus. Nós temos que ter fome, irmãos. Irmãos, Deus é tão interessante. A Bíblia diz que quando você dá um passo para Deus, Ele dá um passo para você. Quando você se afasta de Deus, Ele fica no canto dele. Agora você precisa entender que se você não desejar, não há mudanças na sua vida. Tem que haver esse desejo. Se Deus quiser fazer, Ele faça. Se Deus quiser derramar sobre mim um renovo, Ele derrame. Se Ele não quiser, para mim tanto faz, pois você não vai ter nada disso. Tem que ter a humildade. Os humildes é que recebem. Os humildes é quem herdarão. Então você tem que ter a humildade de dizer: Senhor, eu estou errado, estou precisando realmente que você faça algo na minha vida. E você renove-me. Quantos crentes desanimados, quantos crentes frios, porque não tem um renovo de Deus, um batismo, um renovar de Deus em suas vidas. Vivem numa vida mecânica, vivem nas coisas, vivem no aqui e agora, nas lógicas, nas coisas do mundo. E o Senhor quer que o sobrenatural se manifeste em tua vida. E eu quero ler com você ainda Mateus capítulo 5, versículo 6, que diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Serão o quê? Satisfeitos. Se você não tem fome e sede de justiça, você não pode ser satisfeito. Quando Deus fala sobre isso, Ele está falando, englobando também todas as áreas espirituais, a área espiritual da sua vida. Você tem que entender que você tem que ter essa fome e essa sede pelas coisas de Deus. E aí, Ele vai derramar sobre a sua vida o poder dEle. Lucas capítulo 11, vamos para lá agora. Outra coisa, outra condição para você receber o batismo com o Espírito Santo. Lucas capítulo 11 nos diz o seguinte, no versículo 13, diz assim, olha só: você tem que pedir em oração. Amados, deixa eu fazer uma pergunta a você. Você é homem natural. Se o seu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra? Vai dar uma pedra para o seu filho? Não vai, amado. Você vai dar aquilo que o seu filho deseja. Então, se nós que somos naturais, nós que pecamos, nós que, nos inclinamos para a carne, queremos dar o melhor aos nossos filhos, imagina Deus. Então, Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, o versículo 13, diz o seguinte: se vocês, vou ler do versículo 11, qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar, mal significa natural, pecadores, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Então você tem que pedir. Eu quero esse Espírito Santo em minha vida. Eu quero a tua presença, Senhor, em minha vida. Eu quero o Espírito Santo, e Ele derrama sobre você. É muito fácil. Está vendo? Se você entrar no seu quarto, daqui a pouco, após essa ministração, se ajoelhar lá e disser: Senhor, eu quero o Espírito Santo, eu quero o revestimento com poder, eu quero ser imergido, eu quero ser mergulhado, eu quero o batismo no Espírito Santo, e eu quero falar em línguas agora, em nome de Jesus, você vai ser batizado, você vai receber isso lá no teu canto sozinho. Aquele cantinho em secreto. Veja que não precisou no dia do Pentecostes, vai ter que ter um culto especial para isso. Foi no dia do Pentecostes, aquilo ali, amado. Hoje não precisa mais disso. O Espírito Santo de Jesus disse: onde você não tiver 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Quando você está ali sozinho no seu quarto, tem 2, você é o Espírito Santo.
Pegou a ficha, caiu a ficha. Então você pegou isso, você está com o Espírito Santo de Deus. Vamos para Romanos 8 também, para a gente analisar isso aqui. Você precisa pedir a Deus. Você está entendendo agora a condição de receber o batismo no Espírito Santo? Receber Jesus, buscar a obediência ao Senhor, viver uma vida de consagração, desejar, ter sede pelo batismo do Espírito Santo e pedir em oração. Romanos 8, 14 a 17, diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito Santo, que os tornam filhos por doação, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito, coisa linda, vê? Que os torna filhos da adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Então entenda, na sua carne, você se arrependeu dos seus pecados, e aí você, quando recebe o Espírito Santo, você se torna filho de Deus. Você está entendendo agora que os sinais hão de acompanhar os que crerem, os que se aliançaram de verdade, os que receberam Jesus de verdade, os que romperam com o pecado. Quando ele diz aqui, ó, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ele está dizendo, sofrimento, irmãos, a carne, a renúncia do pecado é um sofrimento na sua carne, mas você tem que participar disso. Aquilo que Cristo sofreu por você ontem, no passado, para te dar vida eterna, hoje você precisa sofrer na sua carne, repudiando as coisas da carne, fazendo a natureza terrena morrer, se voltando completamente para Jesus. Eu não sei onde você está, eu não sei que cidade, que país você está hoje ouvindo essa mensagem, mas eu digo para você, se você não mora aqui em Caruaru, Pernambuco, e mora em um lugar longe daqui, e você ainda não fez aliança com Jesus, procura uma igreja genuinamente evangélica, que prega a verdade da palavra, entregue sua vida a Jesus e procure se congregar. Se você mora aqui em nossa cidade e não está congregando em nenhum canto, e você diz assim, eu quero fazer parte de uma igreja que prega a verdade, vem para cá, para a Igreja da Alegria, vem para cá. Estamos aqui na rua Manuel de Abreu 157, no bairro Caiucá, aqui em Caruaru. Qual o CEP daí, pastor? 55-034-320. Qual o telefone do pastor? Depois eu te digo. Vamos em frente. Vai lá no canal que tem lá. Então vamos em frente. Meus amados, eu quero que você entenda. É isso. Você tem que desejar, você tem que orar, você tem que pedir, você tem que buscar. Amém, meus amados? Então eu quero que essa palavra fique fixa no teu coração. Não quero me deter, não quero ir mais longe, porque o tempo já foi, não é? Já estamos em quantos minutos de ministração, Léo? Não, a ministração da palavra. Então, nós estamos com 45 minutos de mensagem, nós vamos encerrar essa mensagem aqui agora. Mas a gente vai continuar. Na semana nós vamos para a quarta, essa foi a terceira, né? E a gente vai continuar sobre o batismo no Espírito Santo. Entenda que essa ela está entrando na playlist sobre o novo nascimento. Então nós precisamos entender isso. Próxima semana eu quero falar. Aí você já recebeu o batismo. Aí eu quero falar para você sobre falar em línguas é uma evidência do batismo do Espírito Santo. E se você não recebeu, daqui para a próxima semana você vai receber. Tira teu tempo sozinho com o Senhor. Te tranca no teu quarto, busca a presença de Deus, diga, Jesus, eu quero você de verdade. Eu rompo com o pecado, diga a Ele, eu rompo com a idolatria, eu rompo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, é um momento especial de você fazer uma aliança verdadeira com Ele. É um momento especial de você viver genuinamente a verdade do Evangelho, se entregar a Cristo para viver numa igreja onde que professa só o nome de Jesus, onde nosso único intercessor é Jesus, onde nós não temos outro a quem nós nos devotemos, só a Jesus. Se você é uma pessoa que está envolvida com alguma seita, você precisa reconhecer que você é pecador, que você precisa se arrepender e dizer, Jesus, eu quero uma aliança real contigo,
Pastor, e como é que eu faço para fazer essa aliança com Jesus? Você só precisa dizer: Deus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que estou perdido, eu reconheço que eu estava preso ao engano, e a partir de hoje, você vai dizer de coração: eu quero te receber, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Aí onde você está, você pode fazer isso. Faça isso agora. Diga a Ele, aí onde você está: Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Jesus, eu te recebo como Deus da minha vida. Jesus, eu te recebo, Senhor, como aquele que vai comandar a minha vida. Eu te recebo para você ser aquele que vai comandar a minha vida. Diga: Jesus, eu confesso os meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo dos pecados de idolatria, eu me arrependo daquilo tudo que eu fiz no passado, por falta de conhecimento e sabedoria. Eu me arrependo. Diga a Ele, você precisa fazer essa oração. Diga a Ele aí onde você está: Jesus, eu te entrego a minha vida, mas eu me arrependo de todos os enganos que eu fui envolvido, e eu quero romper com isso agora em minha vida, no nome de Jesus Cristo. Perdoa todos os meus pecados, e obrigado pelo meu nome escrito no livro da vida. Agora você pode, sim, você pode receber o batismo no Espírito Santo. Você vai precisar de ter um conhecimento a mais. Se você ainda não estudou, na playlist da Igreja da Alegria tem o estudo sobre o novo nascimento. Você precisa escutar todas as mensagens, e você precisa sim, sabe, realmente entender o que você está fazendo, para que você receba o batismo no Espírito Santo, para que esse batismo, Deus te envolva, você seja revestido para testemunhar, você seja revestido com o Espírito Santo de Deus, para que você seja possuído por Deus plenamente em sua vida. E você pode dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, tudo que eu fiz, eu cancelo, eu rompo com todo o meu passado, todo o pecado do passado. Jesus, me perdoa, e Ele te perdoa. Quando você faz isso, meu amado, João 1,12 vai acontecer na sua vida. Você vai receber a presença de Deus, você vai receber a presença do Espírito Santo, porque você precisa confessar Jesus como Senhor, pedir perdão dos seus pecados, porque Deus não vai entrar num vaso sujo. Então quando você faz isso, você confessa Jesus como Salvador. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você faz isso, você recebe poder de filho, porque você recebe o Espírito Santo em sua vida. E por receber o Espírito Santo em sua vida, você recebeu a vida eterna, e agora você está salvo. Agora precisa se fazer mais algumas coisas, precisa. Você precisa buscar a Deus, você precisa se congregar, você precisa ter um pastor para cuidar de você, uma pastora, você precisa se envolver com a igreja, o corpo de Cristo, porque assim, quando você se envolve, você vai aprendendo, você vai se envolvendo, você vai sendo liberto, você começa o velho homem, a natureza carnal, você vai aprendendo como você sabe se livrar de tudo isso, e você ser a igreja do Senhor, uma igreja que congrega. Não adianta você dizer: eu fiz minha aliança, quando você não quer congregar em uma igreja, porque você vai querer ser pastor de si mesmo. Então você tem que estar aliançado com Jesus, fazendo a coisa da forma certa. Lá em Hebreus 10, 25, está escrito algo muito tremendo, em que você precisa entender. O Senhor, quando nos diz congregai-vos, Ele está dizendo: é necessário que haja um envolvimento seu na congregação, com os seus irmãos, com a igreja. A igreja é o corpo, nós somos o corpo, nós temos que estar em uma unidade, mesmo apesar que estamos fazendo nossos cultos online, mas nós estamos unidos, nós temos nossas células, nós temos pessoas que estão recebendo a palavra agora, nós estamos online. Olha o que diz a palavra do Senhor aí em Hebreus 10, versículo 25, não deixemos de reunirmos como igreja. Então você precisa se reunir como igreja, você precisa ser aconselhado, você precisa ser orientado. Talvez você já andou tão sozinho, tanto tempo, e agora daqui para frente, você recebendo Jesus em sua vida, você vai precisar de ter um acompanhamento, e nós estamos dispostos a te ajudar. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você que fez essa aliança aí agora. Eu quero orar por você que, meu irmão,
que já fez essa aliança, mas tem esses bloqueios. Eu quero orar para que seja quebrado, que o Espírito Santo de Deus se manifeste com sabedoria em sua vida, e que você escute mais vezes essas ministrações. É importante para você. Vamos orar? Meu Pai, eu oro pela vida de cada um desses meus amados, essa pessoa que está online, essa pessoa que está nos assistindo agora. Eu te peço que o Espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Deus, de Jesus nosso Senhor, penetre sobre esta vida, penetre sobre a vida deste homem, desta mulher, desta criança, desse jovem, não importa a idade, Senhor. Eu abençoo, eu declaro paz, eu declaro conhecimento, sabedoria, eu declaro o teu poder sobre a vida destas pessoas, a tua mão sobre a vida destas pessoas, e que tua graça se manifeste sobre essa família, que seja estendido o manto de salvação para todos, e através desse homem, desta mulher, Senhor, os familiares sejam ganhos para a tua glória. Eu abençoo, Senhor, eu declaro, Pai, esse meu irmão que tem bloqueio, esse meu irmão que tem sido enganado pela sua própria mente, eu declaro que seja cancelado, que seja quebrado, que seja anulado todo bloqueio agora, em nome do Senhor Jesus, e que tua mão poderosa, Senhor, manifeste sobre a vida dessas pessoas, com poder, com graça e libertação, em nome de Jesus. Diga amém, e dê um aplauso ao Senhor Jesus aí onde você está, porque Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória.